nós fizemos a formação de embaixadores da felicidade. Então, a gente teve uma primeira legal. inscrição, que foram cerca de 200, acho que foram 230 inscritos, mais ou menos, na primeira turma. Aí nós abrimos uma segunda turma, foram mais de 400 pessoas inscritas, que a gente está começando a treinar agora, essa segunda turma de embaixadores, e que eles vão promovendo. Então, acho que a gente vai passando ferramentas durante o treinamento e que aí vai disseminando o conhecimento para todas as pessoas, né? O que atrai a pessoa a se inscrever para ser o embaixador da felicidade? Você quer saber mais sobre a sua saúde? Você cuida da sua saúde? Você quer saber sobre a sua saúde? Sim. Você se interessa? É a mesma coisa. Você cuida da sua felicidade? A gente tenta, né? Você tem uma agenda que você fala assim, eu preciso fazer isso para ser um pouco mais feliz? Não, agenda não, mas devia, né? É importante. É importante. A gente tem um consultor que trabalha com a gente, que ele sempre fala, felicidade tem que estar na agenda. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que esteja assistindo, não importa o horário, o último episódio da segunda temporada do podcast Relacionando. O podcast que você sabe, fala sobre gente, falou sobre gente. Diretamente dos estúdios da InStore, que quando percebeu que a gente falava mais ou menos com as mesmas pessoas, estreitou relação com a gente para ajudar a acolher pessoas tão especiais que a gente conseguiu trazer nesses últimos episódios para você, seja para assistir de casa, seja para ouvir no trabalho. A InStore, com trilhas sonoras exclusivas, ela consegue dar aquele up, aquela vibe mais legal na sua empresa, no seu ambiente corporativo. Imagina aquele pátio cheio de gente, de repente tocando uma rádio indoor da própria empresa, da própria marca. Ou de repente aquele ambiente mais moroso, de escritório, cheio de gente, e playlists selecionadas com músicas que você pré-aprovou junto com a InStore para tocarem durante todo o expediente, com inserções do seu departamento de gestão de pessoas, DHO. Imagina a sua marca podendo ser vista, falada, ouvida no seu podcast corporativo. Acesse aqui o Instagram da InStore, fuça um pouquinho lá, vamos conectar todo mundo. E se na segunda temporada a gente começou falando de felicidade com a Mariana com Y e a busca incessante por ser mais feliz no trabalho, a gente vai terminar a nossa temporada trazendo mais uma vez essa palavra tão incrível, felicidade, às vezes mal interpretada, porque ser feliz não é uma questão de ser, é de estar feliz. Nós temos aqui com a gente uma pessoa que se formou em felicidade. A gente tem uma pessoa que ajudou a criar uma diretoria da felicidade. Eu estou aqui com a Aline, que veio participar do último episódio. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada, Felipe. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui hoje com você para falar desse tema que nos traz mais felicidade também. Que beleza. Quando eu vi no LinkedIn uma matéria, se eu não me engano, da revista Exame, falando sobre essa nova fase da Heineken, criando uma diretoria especificamente para tratar da felicidade dos colaboradores, eu olhei e falei, não, eu preciso chegar a eles, eu preciso encontrar essas pessoas e trazer para a mesa do Relacionando. Mas a gente vai chegar lá. Eu estou aqui com o seu currículo e no momento Talent Acquisition que o Relacionando tem, eu quero conversar e conhecer um pouco mais da Aline. E por isso eu te pergunto, qual o seu nome? O meu nome é Aline Mello. E onde você atua hoje? Hoje eu sou uma gerente médica sênior na Heineken Brasil. Na Heineken Brasil. Muito bom. Eu estou vendo aqui que você foi formada em Auditoria e Contas Médicas na FGV e pós-graduada na Faculdade Albert Einstein, né? Também trabalha com saúde mental, psicologia positiva, medicina do estilo de vida, certo? Certo. Me formei em medicina na Universidade de Mogi das Cruzes há muitos anos atrás, não vamos falar quanto para não mostrar a minha idade aqui. Fiz o Chief Happiness Officer com a Reconnect, a Renata Rivetti, que é uma pessoa incrível também, acho que foi uma formação muito importante para a minha atuação atual. Estou como pós-graduanda hoje no Albert Einstein, falando de medicina do estilo de vida, que também é muito importante para a gente nos cuidar e cuidar da nossa felicidade, falando de bem-estar.
Muito bom, muito bom. Essa piada você já deve ter escutado 1000 vezes, mas não é mais fácil botar uma Heineken na mesa de cada um e todo mundo vai ser feliz? Mas isso também traz felicidade. Nossas emoções são dinâmicas e cada um sabe a sua felicidade. Mas fala a verdade, já ouviu muito isso Com já, certeza. Né? E assino embaixo, e assina concordo. embaixo. Afinal de contas, se eu bem me lembro de ter visto algumas postagens de vocês, na parede de vocês está escrito "Gente feliz brinda mais", certo? Correto. Esse foi um dos nossos motes que nós trouxemos esse ano, quando a gente deu foco nesse tema estratégico, né, que se tornou estratégia da companhia, falando de felicidade corporativa. Muito bom, Aline. Pré-aprovada aí para o nosso papo, para fazer parte do Relacionando. Falta só a gente fazer o crachá da firma. Vamos lá? Vamos lá. Eu tenho aqui a nossa câmerazinha instantânea. Com ela, a gente vai tirar uma foto sua segurando a nossa plaquinha, o logotipo da empresa. Você, por favor, olhe para cá. Enquanto a nossa foto revela, a gente segue conversando. Eu não posso deixar de dizer que o que mais me chamou a atenção nesse tempo todo foi a formação de Chief Happiness Officer, tá? O dia que eu fiquei sabendo da diretoria, eu ainda não sabia dessa especialização, dessa formação, e eu olhei e falei, gente, como que se ensina para uma pessoa a ser uma Chief Happiness Officer e ela ser habilitada para levar isso para dentro de uma empresa? Fala um pouco para mim sobre essa formação, por favor. Certo. Acho que poucas pessoas conhecem que existe uma ciência da felicidade. Né? E acho que esse é uma das coisas que a gente aprende durante a formação de CHO, como todos falam, né? O Chief Happiness Officer. Ok. Então, dentro dessa formação, enfim, é uma formação intensiva, são 3, 4 dias todos para a gente falar de felicidade, onde a gente traz desde metodologia, entende quais são as metodologias mais utilizadas hoje dentro da ciência de felicidade. Vimos quais são os estudos muito importantes. Existe o estudo de Harvard, que é o mais famoso, acho que hoje tem muitas pessoas falando sobre ele, que é o estudo mais longo já da história, tem mais de 85 anos, né? Um estudo que ele avaliou desde crianças até hoje estão avaliando já a segunda geração e eles estudam isso, né, com relação à felicidade. Então, acho que dentro da formação de Chief Happiness Officer vem toda essa parte de tanto de estudo, né, metodologias, quanto também da parte estratégica. Então, como aplicar isso dentro de uma empresa, como trazer isso para o mundo corporativo, né, de uma parte realmente estratégica, e como linkar isso com o que é cultura da empresa, né? Então, não adianta eu ter toda uma parte, todo um conhecimento e não conseguir aplicar por conta de uma cultura muito divergente da empresa, né? Mas acho que, e um dos pontos acho que muito importantes é que a gente traz, e eles trazem muitos dados de que felicidade traz sustentabilidade para o negócio. Então, isso é muito importante. Felicidade traz sustentabilidade, felicidade traz lucro também, né? Também, com certeza. E a gente conversava aqui nos bastidores antes de te encontrar que se as empresas entendessem que legal, beleza, mão de obra dá dinheiro, linha de produção, a produtividade traz dinheiro, mas quando a gente entende que o bem-estar de quem faz a roda girar também traz dinheiro e talvez até traga mais, talvez a gente tenha um pouco talvez algumas compras mais algumas brigas mais compradas, eu diria, né? Tem muito cacique que ainda talvez não entenda muito isso, mas acho que aos poucos vão começar a entender. Esse estudo da Harvard, ele já era focado no mundo corporativo também, ou não? Ou ele sempre foi focado no ser humano mesmo, na felicidade em si? No ser humano e na felicidade, Felipe. Ele traz, né, um estudo com mais de 85 anos já e que continua acontecendo. E ele traz que o ponto fundamental e que traz mais felicidade para as pessoas é o relacionamento. Ok. Então, relacionamentos de qualidade e confiança. Quanto tempo você passa no seu trabalho? Quanto tempo as pessoas passam no trabalho, né? Então, assim, grande parte, no mínimo 8 horas por dia, né? E onde você tem grande parte dos seus relacionamentos. E quando a gente traz isso de felicidade corporativa, a gente está falando de relacionamentos. E a gente tem que ter relacionamentos positivos, tem que ter relacionamento de qualidade, confiança. Precisa estar em um ambiente com segurança psicológica para poder falar e ter abertura com as pessoas, seja com líderes,
líder, seja com o seu par, com quem você está trabalhando. Então, acho que esse é um ponto muito importante e é o que a gente tem trabalhado muito dentro da Heineken. Tem um vídeo de vocês que vocês postaram em nome da Heineken que entrevista algumas pessoas para falar o que faz elas estarem felizes. Eu assisti o vídeo inteiro e pude perceber que 90% das pessoas falaram basicamente sobre quando eu encontro a minha equipe aqui, ou com o carinho que eu recebi, ou com o afeto que a empresa traz. Tá sempre envolvido gente nessa felicidade que eles supostamente estão dizendo que encontram dentro da empresa. Acho que teve uma pessoa só que falou assim, não, as missões aqui, os objetivos aqui me fazem querer ir cada vez mais além, e isso me traz felicidade. Mas basicamente todos os outros colocaram na conta de gente, né? É através do coletivo que a gente vai conseguir felicidade, ou a gente ou vocês acabaram entrevistando gente muito específica que por acaso falaram de gente? Eu acho que tem 2 pontos aqui. Primeiro é que felicidade ela é única e individual. Okay. Então, eu sei o que me faz feliz. Você estava falando aí no começo de música, de ter uma rádio. Eu gosto, música para mim me traz felicidade, me traz emoções positivas. Sim. Então, sei que um momento que eu tô um pouco mais para baixo, se eu ouvir uma música, para mim, muda meu dia, praticamente, né? E você sabe o que que traz felicidade para você. Sim. Só que muitas pessoas, às vezes, não sabem, porque não pararam para pensar. E eu mesmo, um dos exercícios que a gente faz dentro da Heineken e tem muito sucesso, é uma lista das 100 coisas que te traz felicidade. Olha. Já pensou em 100 coisas que te traz felicidade? Me dá uma certa preguiça, mas eu acho que se eu parasse para pensar, eu faria com um pouco mais de disposição. Perfeito. Muitas pessoas têm dificuldade para listar isso, né? E às vezes para lá no 10, no 20... Difícil chegar no 100, mas existe. Quando você vai passando o tempo, você vai experienciando isso e se entendendo um pouco mais. Às vezes, tipo, o cheirinho de café não traz felicidade? Oh, meu Deus. E falando nisso, quer um pouquinho de café? Pô, Vamos aceito. Enquanto você continuou o seu raciocínio. Pra mim, é uma coisa que me traz felicidade, me traz emoção positiva. Vamos deixar o papo ainda mais feliz, então. Maravilha. Então, acho que esse é um primeiro ponto. A felicidade, ela é única e individual. E o segundo que eu trago é que quando a gente fala de relacionamento, aí a gente está falando sim do coletivo, que é o que você falou, né? Então, assim, como é importante também nós termos um bom relacionamento dentro do emprego, que é onde a gente passa grande parte do nosso tempo, né? Tem um estudo recente que fala que a gente passa mais tempo com o nosso líder, com que a pessoa que você se relaciona em casa. Não à toa, colegas de trabalho viram padrinhos de casamento, às vezes vira madrinha de filho, né? Tipo, porque você acaba absorvendo isso pra dentro, né? Passa mais tempo com eles do que com a sua mãe. Perfeito. E isso são bons relacionamentos, né? Agora, você imagina como é difícil você tá numa atmosfera que você não tem bons relacionamentos. Então, acho que como a gente trouxe isso como estratégia da empresa, acho que o nosso CEO, um ponto bem importante, acho que para falar, acho que foi trazido pelo CEO. Então, começou de cima. Então, a gente tem bastante oportunidade para trabalhar e acho que as pessoas deram muita importância para isso. É estratégia e é prioridade para a gente falar de felicidade. E quando a gente fala de felicidade é isso, é trazer um ambiente mais positivo, é trazer uma atmosfera mais positiva, para as pessoas olharem para o positivo também, né? Então, às vezes no corporativo a gente olha, o que deu errado, né? Toda vez, o que deu errado? É importante a gente entender o que deu errado para a gente ter um olhar diferente. Mas como a gente reforça esse positivo? Parabéns, você fez uma coisa que foi fantástica, ou você fez pequenas coisas naquele dia que às vezes você fala, putz, é o automático, é o mínimo que eu deveria fazer. E não é. Né? Então, acho que tem esse ponto aqui pra gente que é muito importante, de trazer essa parte do coletivo, trazer um ambiente mais positivo, de maior segurança psicológica, para trazer mais felicidade para as pessoas. Muito bem, eu vou te entregar o seu crachá do Relaciocinando. Bem-vinda à família do Relaciocinando. Muito obrigada, esse é o crachá adorei. Que você vai poder levar para casa, tá bom? Eu perguntei para outras 2 pessoas, Mariana com Y no primeiro episódio e a Larissa Mendes e Angélica Madalosso no segundo episódio, que eram pessoas que estavam aptas a enxergar um pouco essa questão do engajamento, da felicidade, do pensamento positivo, e agora a gente tem uma pessoa que consegue analisar de uma forma um pouco mais técnica, e é essa pergunta que eu quero fazer para você, que é:
O LinkedIn hoje ele é considerado, na verdade eu acho que dá para dizer que cada rede social a gente tem, elas têm que lidar com um certo estigma que foi rotulado a ela, né? O LinkedIn, ele é o mundo que, segundo as pessoas falam, da hipocrisia e da falácia. Porque todo mundo se comporta muito bem lá, todo mundo é fofo, todo mundo, né, todo mundo tá com o pensamento sempre lá em cima, né? E a gente sabe que não é bem assim, mas é a forma como ele é rotulado. E por conta disso, esse lance da felicidade no trabalho, do amor ao trabalho, da hiperpositividade em relação até mesmo a uma demissão, né? Não, eu encerrei mais um ciclo na minha vida e eu obrigado a todos, tal, e às vezes a pessoa acabou de sair da sala do RH apenas assim, a gente não precisa mais de você. Isso faz com que as pessoas acreditem cada vez menos nessa história de ser feliz no trabalho. A Heineken hoje no Brasil tem mais ou menos quantos colaboradores? Eu sei que são muitos. São em torno de 14 mil. 14 mil. Eu acho que não deve ser muito difícil de identificar alguns dentro desses 14 mil que tem uma dificuldade muito grande de aceitar que a felicidade no trabalho, ela existe. Até porque eu acredito muito nela, afinal de contas, se você passa, como você disse, mais de 1/3 do seu dia a dia lá dentro, ou você encontra uma forma de estar lá dentro, né, engajado, feliz, gostando do que você está colhendo daquilo lá, ou você vai ter sérios problemas lá na frente, né? Mas deve ter gente, como você disse, que tem uma dificuldade muito grande de encontrar isso. Quando vocês identificam... A primeira pergunta, vocês identificam essas pessoas, e quando você identifica, quais são as soluções que a gente tem para trabalhar? Ou você diria, não, então essa pessoa está no lugar errado, está na hora dela procurar o caminho dela. Acho que quando a gente fala, como eu trouxe, felicidade é única e individual. E dentro do trabalho, também cada um vai ter que entender o que te faz feliz dentro do trabalho. Acho que quando a gente fala da ciência da felicidade, a gente trabalha muito na metodologia da psicologia positiva. Uhum. E um dos pontos da psicologia positiva, que é muito interessante, é o significado. Então, o significado da sua vida, o significado do seu trabalho. E é importante para as pessoas pensarem, né? Significado, propósito, né? Enfim... Muitas pessoas não têm um propósito construído, elas estão ali no automático, né? E muitas vezes essa questão do automático não fazem elas refletirem qual é a importância do trabalho dela dentro de uma companhia, né? Então, eu percebi muito isso durante a pandemia, né? Falando aqui da minha parte médica. Sim, sim. Durante a pandemia, muitas pessoas se questionaram, né? A gente saiu de um modelo, a parte administrativa foi para um modelo de teletrabalho, totalmente. E muitos se questionaram qual era o papel deles naquele momento de isolamento. O que eu estou fazendo da vida? Uhum. Muitos se questionaram. Muitos. E a gente trouxe, né? A gente criou um programa de saúde mental para acolher as pessoas no momento da pandemia. E muitos vieram para o programa de saúde mental questionando isso, né? Então, assim, são pessoas que muitas vezes não tinham um propósito bem definido, que não entendiam o significado do trabalho naquele momento. E dentro hoje da nossa jornada de felicidade que a gente faz, eu falei assim, é uma coisa que a gente tem construído para a gente atingir todas as pessoas, a gente tem trazido um pouco disso. Trabalhando o que é o propósito. Já pensou qual é o propósito da sua vida? Acho que para mim, como médica, é uma das coisas mais fáceis. Eu vou cuidar de pessoas. Sim. E muitas vezes eu tenho o retorno imediato. Que se eu faço um atendimento, o meu retorno é imediato, né? Pode ser bom, pode não ser tão bom. Mas eu tenho um retorno imediato. Mas e para a pessoa que está lá em finanças, talvez? Olhando imposto. Qual que é o significado do trabalho dela? Às vezes não é essa questão desse retorno imediato. É verdade. Mas ela tem que entender que o papel dela é fundamental. Que se não tivesse uma pessoa olhando o imposto, enfim, da empresa, a empresa não roda. A mesma coisa para um ajudante de entrega, que carrega a caixa até o nosso ponto de venda. Se eu não tenho uma pessoa que faz a entrega, meu produto não chega. E o ciclo não fecha. Só que muitas vezes a pessoa não pensa nisso, né? E só vai questionar assim, qual é o meu papel? Por que eu tô aqui? Como eu tô contribuindo para a sociedade? Como eu tô contribuindo para a empresa? Então esse é um dos pontos que a gente tem trabalhado, né? E que tem trazido realmente para as pessoas raciocinarem. Vão ter alguns momentos em que eles vão entender e falar, não é isso que eu quero, e tá tudo bem. E tá tudo bem, precisa achar seu caminho, né? Mas acho que esse é um dos pontos que a gente tem avançado bastante. E isso está dentro da ciência da felicidade, está dentro da psicologia positiva. E a gente vê como é muito abrangente e muitas vezes a gente fala é mudança cultural, inclusive.
E tem que deixar claro para as pessoas que não é um trabalho fácil. Não é um trabalho fácil. Porque se fosse fácil entender o que te faz feliz ou como você pode chegar lá, acho que talvez todo mundo tivesse já encontrado, né? Mas é um trabalho que talvez valha a pena. Com certeza. Para a própria pessoa, né? Eu não quero perder o gancho da pandemia, para a gente poder depois avançar para outros assuntos. O trabalho que a Heineken fez em cima da pandemia, ele pode ser considerado hoje até referência. Né? Você estava lá nesse momento, você fez parte disso, você até citou aqui agora que foi criado um programa de saúde mental, né? E ainda não existia esse foco, a palavra felicidade sendo trabalhada, certo? Eu imagino. Certo. Na verdade, foi bem no início de 2020 que o nosso CEO trouxe e falou assim, ele viu em um curso que ele foi fazer fora do país, ele falou assim, a gente tem que trazer a ciência da felicidade para dentro da Heineken. Isso foi em janeiro, fevereiro de 2020. E aí em março entrou a pandemia, né? Então a gente estava em um momento que a gente falou assim, não, para tudo, a gente está em um momento diferente de cuidado com as pessoas, mas que de certa forma, para a gente foi uma oportunidade de conhecimento das nossas pessoas e de colocar o nosso valor de cuidado em prática. Um dos valores da Heineken é o cuidado, né? E acho que a gente trouxe a gestão da pandemia de uma forma muito cautelosa, muito generosa com as pessoas e pensando realmente no cuidado, né? Então a gente ainda não colocou como nome de jornada da felicidade, a gente não aplicava a ciência da felicidade com capacitação, mas a gente deu um foco no cuidado com as pessoas, sim, né? E acho que foi foi um dos momentos da minha vida que eu mais trabalhei, assim, de casa, né, enfim, no teletrabalho, mas foi um momento de muita realização pra mim, muita realização profissional. Meu marido fala assim, dá pra ver que você tá feliz, você pode trabalhar muitas horas, que realmente em alguns momentos foi necessário, mas dá pra ver que você tá vendo isso, você tá vendo a recompensa nisso, né? Eu falei, realmente. Tá dentro do meu propósito e é um momento de emergência e que você precisa cuidar das pessoas, né? Então, acho que a gente agiu de uma forma muito bacana, eu falo, brilha meus olhos, né, ainda. De realmente ter um cuidado, acho que quando a gente olha resultados, a gente evitou muitas mortes, quando a gente olha, né, o que foi a população brasileira aqui, então, acho que foi um momento que me traz muita satisfação. E um momento também, você falou do programa de saúde mental, acho que é importante a gente citar, foi um momento em que a gente entendeu que a gente precisava cuidar mais, dar mais abertura para as pessoas, para se cuidarem com relação à saúde mental. E quando a gente fala muito de saúde mental, todo mundo lembra de doença mental. Ninguém fala cuidar da sua saúde mental. Você cuida da sua saúde? Sim. Mas que me fala, o que você faz para cuidar da sua saúde mental? Acho que isso é um pouco mais recente até, né? Então, a gente realmente criou um programa mais estruturado. Antes a gente tinha só um IAP, enfim, né? Algo mais emergencial. A gente criou um programa mais estruturado. Com profissionais, então uma enfermeira especializada, médico, psiquiatra, psicólogos, para dar todo o suporte para essas pessoas que precisavam de apoio naquele momento. E esse programa está aí até hoje para dar suporte para as pessoas que querem desenvolver sua saúde mental, seja na parte de promoção à saúde, ou para quem realmente aí está em um momento ali de maior vulnerabilidade, mais fragilizado, ou realmente já com o adoecimento instalado. Seja qualquer tipo de adoecimento, seja um transtorno de ansiedade, seja uma questão de adição com relação a drogas, tá? Então, hoje a gente tem um programa bem estruturado, já foram mais de 500 pessoas que passaram por lá desde 2020. Caramba. E aí eu imagino que isso comece, como você mesma disse, né? Ele traz esse nós precisamos instalar isso aqui dentro da empresa. Obviamente que mesmo que não existisse qualquer trabalho feito em cima disso, iria gerar provavelmente alguma consequência fixa para a empresa e daí provavelmente eu imagino que surja a diretoria da felicidade. Isso, acho que a gente foi entendendo que felicidade era estratégia para a empresa. E que todos precisariam entender sobre aquilo, a gente precisaria ter direcionamento, ter planejamento estratégico, gerenciamento adequado. Então, acho que tudo isso trouxe a criação da diretoria da felicidade. Não, porque é realmente uma coisa muito doida, se você para pensar, porque quando você pensa em diretoria, você pensa em uma coisa estruturada mesmo, né? Então, provavelmente você tem pessoas com trabalhos e demandas diárias que vão realmente trazer algum tipo de resultado a médio, curto prazo, e
E aí você olha e fala, mas felicidade é uma coisa tão subjetiva, né, tão abstrata, como é que você consegue colocar um departamento voltado para isso, né? E aí eu queria que você me explicasse, e eu acabo me adiantando muito lá nos LinkedIns da vida e analisando muitas coisas que vocês, convidados do Raciocinando, fazem, e aí eu vi que existe uma metrificação, o nome acho que é PERMA. Isso, certo? É a metodologia. Que aí eu olho e falo, cara, como que eu meço? Você tá mais feliz que você. Você não tá feliz ainda, chega aqui, vamos conversar. Como é que funciona isso? Não, super legal. Acho que é importante a gente trazer dados também, né, pra gente trabalhar. E com isso a gente criou uma pesquisa da felicidade. Dentro da nossa jornada, então, um dos pilares da nossa jornada é a pesquisa, que a gente traz a métrica. A pesquisa, ela começou no meio do ano passado, né, em meados do ano passado. E esse ano que, ainda com uma resposta ainda um pouco mais tímida, né, um percentual pequeno, mas esse ano que a gente trouxe realmente como estratégia, então com um número de respostas bem mais significativo. A gente e não é tá anônimo? É anônima. É anônimo. Tá? A pesquisa, ela é sigilosa, a gente tem abertura por área, né, a gente não tem abertura individual de forma alguma. E a pesquisa, ela usa, você falou assim, é PERMA. A PERMA é a metodologia que a gente fala, que são, né, as letrinhas ali da metodologia da psicologia positiva, que fala de relações positivas, emoções positivas, significado, realizações, então, isso, e engajamento, né, são os 5 pontos. Então, a gente usa, dentro desses 5 pilares, a gente tem as perguntas direcionadas para o que traz felicidade no trabalho e de forma individual, né, então, o que traz felicidade no trabalho para você, né, então, uma das perguntas, por exemplo, meus valores estão de acordo com os valores da companhia? Então, né, algo que é individual seu, mas que eu estou perguntando de acordo com o valor da companhia. E a gente faz essa pesquisa a cada 15 dias, né, a gente tem um pool de perguntas na primeira quinzena, outro pool na segunda quinzena, e a gente olha isso diariamente, tá, então a liderança tem acesso, todo líder que tem acima de 3 pessoas embaixo, ele tem acesso, né, ao resultado da pesquisa, que a gente olha de 0 a 10, né, a gente tem um número bem interessante, a gente tem no resultado, acho que hoje está em 8,7, quando a gente olha de 0 a 10, com relação à felicidade, que é um número muito bom pra gente, e uma adesão muito positiva também, perto de 80% que a gente tem hoje de pessoas respondendo, né. Então, a intenção é que o líder olhe, né, assim, olhe e entenda dentro da sua área como tá, e dentro de cada pilar, né, então, emoções positivas tá muito baixo, o que eu faço para trabalhar emoções positivas aqui dentro da minha equipe? E são coisas simples às vezes, né, ou realizações, faz um reconhecimento, né, traz as pessoas para se conectarem mais, fale de reconhecimento, reconheça as pequenas vitórias durante o dia, então tem algumas das coisas que eles já conseguem trabalhar de acordo com o resultado da pesquisa, né? Acho que a gente tem alguns direcionamentos ali que são macros, mas cada gestor ele pode ter o acesso, não nominal de forma alguma, isso ninguém tem, nem eu ali como líder ali da pesquisa, mas ele pode trabalhar de acordo com os pilares, de acordo com o resultado macro da sua equipe. Mas eu tô curioso, e aí eu não sei se você pode responder isso ou não, e se não puder, tudo bem. Eu queria saber um tipo de resposta que normalmente chama atenção, que você olha e fala, opa, alerta aqui, a gente precisa trabalhar isso. Hoje a gente tem trabalhado com os líderes, por exemplo, que tem uma pontuação menor do que 7, né? Então, assim, no geral, tá? Então, assim, pontuou menos do que 7, fala... A média da companhia é 8,7. Se a pessoa está abaixo de 7, alguma coisa está acontecendo na equipe, né? Então, assim, a gente faz grupos focais, entende o que está acontecendo, trabalha, mas sempre de forma coletiva, nunca individual. Sim. Porque a gente não sabe se tem uma pessoa puxando ali para baixo ou se é mais. Então, a gente sempre faz o trabalho de forma coletiva, tá? Legal. E quando vocês puxam a pessoa mais para perto de vocês e vocês tentam entender um pouco mais como tá o momento daquela pessoa, a gente não tá falando só de dentro da empresa, mas também o momento dela do lado de fora. Sim. É muito difícil a gente desconectar,
Principalmente né? depois da pandemia. Depois da pandemia. Não existe a Aline dentro do trabalho, a Aline fora do trabalho, né? Então, acho que existe a gente fala de uma saúde integral, um bem-estar integral, e que a gente precisa entender quais são as necessidades daquela pessoa. E quando a gente fala, né, muito mais do fora, do trabalho e tal, do momento fora, é importante a gente ter trabalhado muito a questão de segurança psicológica. Então, onde as pessoas podem se sentir pertencentes, onde elas podem ter espaço para falar. O que acontece é que muitas vezes ela está sofrendo ali, ela não fala. Ela não abre, ela não tem acesso àquele gestor para falar, putz, eu tô com meu filho doente em casa, ou tô com alguém internado, algo que realmente, assim, não tá dentro do controle dela, mas que poderia ter uma relação diferente. Então, a gente tem trabalhado essa questão da segurança psicológica para trazer um ambiente também de maior conforto para a pessoa que tá lá e para o líder poder escutar, né? Muitas vezes a pessoa só quer falar. O líder precisa ter uma escutativa, né? Então, não é só o tudo bem, que não funciona, né? Às vezes o tudo bem e a pessoa tá ali com um sofrimento que você não entende. Então, acho que esse é uma das coisas que a gente tem trabalhado com relação a se sentir mais pertencente, a ter mais espaço, e o líder ter essa escutativa que ele vai poder auxiliar no todo, né? E uma das coisas que a gente fala é o líder não precisa resolver o problema, que muitas vezes você não vai conseguir resolver o problema do colaborador, né? Mas você precisa ouvir, estar junto, que é a famosa empatia, né? Então, tratar com empatia, sentir com a pessoa, né? E tentar direcionar da forma que ele puder. Então, né, alguns casos de sofrimento de saúde mental, a gente tem um programa estruturado para isso, temos pessoas técnicas para fazer esse atendimento. O líder não vai resolver o problema, né? Mas ele vai saber muitas vezes direcionar e ser ali um ponto de apoio para a pessoa. Eu acho que esse é um dos pontos importantes que a gente tem trabalhado e que acaba vindo muitas vezes dessa questão de notas baixas dentro da resposta da pesquisa. E o que você falou, né? Às vezes uma pessoa acaba puxando para baixo e precisa ser muito bem analisado para você acabar não sendo influenciado por isso, né? E saber identificar. A formação do departamento da diretoria de felicidade com uma médica do trabalho um acerto gigante, né? Porque eu imagino que é muito fácil, de repente, você juntar um analista, um especialista e falar que é uma diretoria da felicidade sem, lógico, com elas tendo formações e tudo mais, mas sem ter uma pessoa preparada para analisar até coisas mais profundas como a saúde mental do colaborador, né? É uma empresa muito grande para você não ter, de repente, uma solidez, né? Uma base muito forte do que você tá... Eu tive a oportunidade de assistir uma live na pandemia da Heineken. Nossa, faz muito tempo, né? Eu não sei como é que eu consegui lembrar disso. E realmente era uma vibe muito lá pro alto, né? Muito mesmo, assim. E eu olhava e falava, caramba, né? Tipo, realmente as pessoas estão passando por esse período, deve estar difícil pra caramba de trabalhar, mas elas estão ali, elas estão participando da coisa toda, né? Tipo, a live conseguia mostrar quem estava assistindo, quantas pessoas estavam participando e tudo mais, e tava todo mundo ali, né? Então, poxa, aquilo ali deve dar um orgulho muito grande, né? Com certeza. Acho que é a sensação de pertencimento, né, Felipe? Acho que quem tá lá, enfim, tá vendo que pertence àquilo, né? Que é uma empresa de respeito, é uma empresa de cuidado, e um dos valores nossos também é diversão. Então a gente tem que trazer diversão para as pessoas, como é que vocês acho que é um ponto lá pra importante. dentro? Agora eu fiquei curioso. Acho que um dos pontos, assim, falar que é o mais frequente é nossos happy hours. Ah, lógico. Né? Que pergunta. Acho que um dos nossos happy hours dentro do escritório, você pode agendar o seu happy hour, né? Pela própria agenda do Outlook, você consegue reservar o seu happy hour com o seu time, enfim, com colegas ali do trabalho que você quiser. E é um momento de maior conexão, né? Como isso traz felicidade para as pessoas também, né? Então, acho que o trazer a diversão... e além disso, acho que é fomentar o que as pessoas gostam de fazer, né? Então, acho que esse é um dos pontos bem importantes para a gente. Diversão. Muito bom. Tem muitas empresas, eu já tenho reparado isso, que estão fazendo alguns encontros dentro da empresa e a primeira frase é: aqui a gente hoje não vai falar sobre trabalho. A gente vai se divertir e a gente vai, sei lá, fofocar no bom sentido, né? Não fofocar do trabalho. A gente vai tomar uma cerveja, a gente vai comer um negócio. Tipo, eu acho que essa quebra faz
faz uma falta muito grande, né? A maioria dos encontros dentro das empresas acabam passando pelo tema que eles querem trabalhar de transformação ágil, ou então querem trabalhar sobre uma ótica da cultura, né? Tipo, mas às vezes basta você fazer um happy hour, onde você deixa todo mundo solto, livre, pra, tipo, de repente fazer algo que dentro da casa dela ela ainda não consegue fazer, né? Exato. E você traz conexão, E né? traz conexão, como exatamente. É gostoso, eu falo, eu gosto muito no modelo de teletrabalho. Acho que pra mim, eu tenho uma visão de foco muito bacana, mas o trabalho híbrido pra mim é fantástico, então. Eu tenho a oportunidade de ir pro escritório, a gente faz até 2 vezes por semana, abraçar pessoas que hoje eu não tenho contato em reunião, assim, que não é, enfim, frequente dentro das minhas atividades, mas são pessoas muito queridas e que eu encontro muitas vezes no escritório, né? Então, assim, é muito gostoso você ter esse momento de conexão. Traz a nossa parte humana, né? Então, traz proximidade pra gente também. Então, acho que isso, essa questão de modelo de trabalho pra gente também tem sido muito importante. E acho que conecta tanto tem pessoas que têm mais dificuldade de trabalhar no teletrabalho, né? Sim. E que gostam de ficar. Então traz essa questão da flexibilidade e adequação para cada tipo de pessoa. Falei, felicidade é única e individual. Para alguns, a felicidade é estar dentro do escritório, para outros é estar à distância. Então, a gente consegue casar as duas coisas também. Para mim, não é exatamente estar dentro do escritório, mas eu preciso estar no meio de gente. Né? Eu trabalho dentro de casa também e tem 3 meses específicos no meu ano que já virou um hábito. Eu vou para um espaço de coworking para poder ver pessoas e me reabastecer daquela energia de gente, de comportamento, de eu poder olhar e ver 2 pessoas dando risada e falar, cara, ali deve estar acontecendo alguma coisa legal. Ou mesmo ir buscar um café e outra pessoa falar assim, ih, o café acabou, aí você já emenda uma conversa ali. Isso faz muita falta para mim. Não à toa tem um podcast chamado Relaciocinando, né, para raciocinar aí um pouco melhor os relacionamentos. A gente teve na primeira temporada uns 3 episódios falando de diversidade, e aqui a gente também teve um episódio no qual a gente trouxe 2 pessoas trans que também focou demais em diversidade. Aí eu queria entender de você qual é a ótica que o departamento, a diretoria da felicidade, dá para esse tema diversidade e inclusão. Claro. Acho que, como eu falei, a jornada de felicidade é algo cultural também, né? Quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão também, né? Acho que a Heineken tem alguns compromissos, inclusive, né? Com relação a isso, com relação a ter mais mulheres na liderança, com relação a ter pessoas negras na liderança também. Então, a gente tem compromissos com isso. Temos nossos grupos de afinidade também dentro da Heineken, tanto de mulher, o X da questão, maravilhoso, faz parte também, adoro. O que é o X da questão? A gente traz a questão das mulheres dentro da companhia, né? Para trazer liderança e toda a parte, desde a gente já olhou maternidade, enfim, muitas coisas ali. Temos o grupo Quebrando Barreiras, então voltado para pessoas com deficiência, que também é um tema bem importante para a gente. O grupo também para raça, né? Que a gente também tem o Além do Colorido para LGBTQIA+. Então, acho que a gente olha toda essa parte também dos grupos de afinidade, a gente olha as partes dos grupos minoritários, que a gente fala, não gosto muito dessa fala, enfim, desse termo, né? Mas é o que é utilizado, e a gente tem compromissos com relação a isso. Acho que isso é muito importante. E quando a gente olha, eu falo, a felicidade é única e individual. Cada um são pessoas e cada um vai ter sua felicidade. O que é importante, acho que dentro desses grupos, é que eles se sintam pertencentes. Quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, é estar em um ambiente em que eles possam ser quem eles são. Eu acho que umas 2 pessoas naquele vídeo da felicidade estavam dizendo sobre ser reconhecido, né? Perfeito. E aí, óbvio que a gente vai logo direto pro reconhecimento de produção, mas às vezes o ser reconhecido é muito mais você perceber que todo mundo aceita a sua percepção identitária, por exemplo. Sim. Né? Aceita não, né? Porque essa palavra não é legal, mas respeita, né? A sua percepção identitária, que é algo mais difícil de você acolher, uma vez que ela não é vista, né? Ela tem que ser sentida junto com aquela pessoa, né? Perfeito. É o pertencimento, né? Assim, como eles podem estar em um ambiente onde eles se sintam confortáveis para ser quem são. Isso deve aparecer muito nas pesquisas, provavelmente. Sim, acho que esse é um ponto bem importante, né? A gente fala que nosso cérebro ele tem um pensamento, quando a gente fala um pouco de segurança psicológica, o primeiro é sobrevivência, né? Então, seu cérebro é treinado para sobrevivência, de estresse e tal, então você vê algo que você não tá pronto para lidar, você
seu cérebro dá aquele reflexo do estresse, né? A gente fala de forma involuntária e você vai fugir, correr, sobreviver, certo? Esse é o nosso primeiro reflexo do cérebro. O segundo é pertencimento, né? Então, como é importante a gente estar em um ambiente que a gente se sinta confortável, né? Você estava falando aqui, primeiro podcast que você gravou, tenso, estresse. Sim. Agora, você está em um ambiente mais confortável, você sabe que você faz com o negócio de forma brilhante e tranquila, né? Então, a gente precisa trabalhar isso também dentro das pessoas, trazer um ambiente adequado. E eu falo, a gente tem um grande desafio, falo, dentro da companhia, muitas vezes a pessoa se sente muito tranquila, mas quando sai fora, dentro dos clientes e tal, a gente tem uma diversidade de coisas junto, né? Sim. Então, como a gente traz para essa pessoa se sentir pertencente também fora, né, dentro dos clientes, como a gente evolui dentro disso para que ela se sinta a mesma pessoa que ela pode se sentir dentro do escritório, dentro de um bar, enfim, dentro de um dos clientes. Acho que esse é um dos avanços que a gente vai chegar lá quando a gente está falando de jornada de felicidade também. Ah, que legal. E aí vai poder olhar para trás e falar, olha quando tudo começou, né? E olha tudo que a gente construiu. Na hora de trabalhar a jornada da felicidade, existe uma separação para trabalhar colaboradores e liderança, ou não? Ou vocês entendem que isso precisa ser trabalhado todo mundo dentro do mesmo pote, afinal de contas, felicidade é individual e única, né? Como é que funciona esse aspecto? Nós começamos pela liderança, né? Acho que até para entender e para ser mais fácil para cascatear o conhecimento, né? Então a gente começou com um treinamento mais intensivo com a liderança. Nós temos um modo de treinamento lá que nós chamamos de Be Leader, né? Enfim, que todo ano acontece, e esse ano nós focamos em felicidade, né? Então, trazendo bastante conteúdo de ciência da felicidade, de segurança psicológica, para que os gestores realmente entendam se eles estão tendo a escutativa, se eles estão, né, tendo comportamento adequado para trazer felicidade e pertencimento para as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, também, a gente trabalha com todos os colaboradores, né? Então, assim, a gente tem a parte também a gente fala, né, o Builder Up para outra liderança. Nós fizemos a formação de embaixadores da felicidade, então a gente teve uma primeira legal. inscrição, que foram cerca de 230 inscritos, mais ou menos, na primeira turma. Aí nós abrimos uma segunda turma, foram mais de 400 pessoas inscritas, que a gente está começando a treinar agora, essa segunda turma de embaixadores, e que eles vão promovendo. Então, acho que a gente vai passando ferramentas durante o treinamento e que aí vai disseminando o conhecimento para todas as pessoas, né? O que atrai a pessoa a se inscrever para ser o embaixador da felicidade? Você quer saber mais sobre a sua saúde? Você cuida da sua saúde? Você quer saber sobre a sua saúde? Sim. Você se interessa? É a mesma coisa. Você cuida da sua felicidade? A gente tenta, né? Você tem uma agenda que você fala assim, eu preciso fazer isso para ser um pouco mais feliz? Não, agenda não, mas devia, né? É importante. É importante. A gente tem um consultor que trabalha com a gente, que ele sempre fala, felicidade tem que estar na agenda. Da mesma forma que a gente cuida da nossa saúde. Você precisa ir no médico uma vez por ano, enfim, faz um check-up. Felicidade tem que estar na nossa agenda. E normalmente a gente só olha e fala assim, não, eu sei que tem tal coisa que eu preciso fazer ou tal coisa que eu preciso alcançar, mas fica ali no âmbito das ideias, né? Normalmente a gente está no automático. Uhum. A gente não percebe como a gente se sente. Como você acordou hoje? Você acordou bem hoje? Sim. Hoje sim. Hoje sim. Falo, eu acordei hoje um pouco, tive uma manhã meio conturbada. Tenho um filho de 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses ainda. Tá. Enfim, de terça-feira é meu rodízio. Geralmente quem vai, minha sogra, leva ele pra escolinha, então tem horário certinho. Enfim, já acordou um pouco mais tarde, fui trocá-lo. 1 ano e 2 meses, a criança não fica mais deitada no trocador para se trocar. Você tem filhos, Felipe? Não, ainda não. Tá. Ele fica em pé. Então tá bom, tirei a fralda dele, fez xixi em mim e no trocador inteiro, pra você ter uma ideia. Aí formou aquela poça no trocador, o que ele fez? Sentou em cima e começou a bater no xixi. Então... E você ainda assim, tem que pegar, olhar pra ele e falar, você é minha felicidade. Aí eu olhei assim e falei assim, o que eu faço com isso? Aí falei, meu marido, liga o chuveiro pra já esquentar, e levei aquela coisa. Então, algumas coisas, fala assim, me tirou da minha rotina, né, me trouxe. Falei, gente, daí eu olhei pra ele, tipo, ele rindo no banho. Eu falei, isso é felicidade também pra mim, né? E eu falo, às vezes as coisas não saem como planejado, mas a gente precisa entender e colocar algumas coisas na nossa agenda, olhar pra aquilo, estar presente. Eu falo, putz, tão legal, assim, de certa forma tem história pra contar.
né? Sim. Então, putz, aquilo naquele momento eu falei, nossa, o que eu faço? Acho que se você percebe que se você tá dando risada dos perrengues que você passa, talvez seja um bom sinal, né? Perfeito, né? Então, acho que quando eu via o sorriso dele, eu falei assim, tá tudo bem, né? Então, felicidade tem que estar na nossa agenda também. Então, a gente só olhar o lado ruim, falar, nossa, atrasar, eu ia ter uma manhã péssima, né? E ao contrário, né? Então, acho que ter o olhar diferente, ter o olhar com o viés positivo é muito importante quando a gente tá falando na ciência da felicidade. E estar na agenda, isso é importante. Será que todo mundo tem esse luxo de poder olhar pro seu dia e falar, não, hoje eu vou olhar de forma positiva, Eu fico sempre pensando em pessoas que vão todos os dias encarar aquele metrô que provavelmente vai dar uma pane, vai atrasar, e aí demora para chegar no trabalho. Quando chega no trabalho, ainda querem que ele esteja sorrindo, que ele esteja, né, com a positividade lá no alto e etc. A gente sabe que tem gente que essa tarefa não é tão fácil, né? Mas ainda assim, dá. Uhum. Sim, eu acho que sim, eu acho que é possível. Não é fácil, como você falou, mas exige autoconhecimento, né? Então, algumas coisas, eu falo, quando a gente estuda um pouco sobre estresse, se você tem momentos de estresse que você não consegue relaxar, seu corpo vai produzir mais hormônio do estresse, vai ter mais cortisol, aí físico. Sim. Realmente você vai ter aquele sentimento e a felicidade vai lá para baixo. Você não vai. Agora, quando você tem algumas coisas que você não tem controle também, metrô cheio, trânsito, por exemplo, não tá no nosso controle. Não. Você tem que ter alguns fatores amortecedores para aquilo. Você já sabe que aquilo vai acontecer. Não é nada novo para você. É com o tempo. Você vai se adaptar. É o que a gente fala de trabalhar resiliência. Que é o meu fator amortecedor. Putz, se o trânsito tá péssimo, eu falo, putz, eu vou avisar que eu vou chegar atrasada, porque é o que eu posso fazer. Eu vou colocar uma música que eu gosto, que eu vou desviar um pouco da minha atenção daquilo, que é algo que eu sei que me traz felicidade, é música. Por isso que é importante o autoconhecimento. E quem tem que estar na agenda. O que te traz felicidade, né? Então, putz, você tomar um cafezinho, chegar aqui, aqui eu aceito um cafezinho, putz, bacana. Pra mim é muito gostoso. Sim. Já muda um pouco, já vai tirando, eu vou conseguindo relaxar. E o meu corpo vai se sentindo mais confortável, né? Então, eu vou tendo mais essa experiência de emoção positiva e que me traz mais felicidade. Então, é possível para quem pega o trem e tal? Pode ser mais difícil, mas é possível, né? E um ponto importante, acho, pra gente falar, né? Eu tô falando de felicidade, a gente não fala de positividade tóxica, de olhar assim, não, tudo é positivo, tudo é positivo. Muito não, bom, sim. Muito pelo contrário. A gente tem que olhar que existem coisas ruins também, e que a gente precisa mudar, né? A gente nunca fala de positividade tóxica. Agora, ter um olhar positivo para algumas coisas é fundamental para algo que principalmente a gente não tem controle, né? Acho que esse é um ponto bem importante. E outro ponto que é necessário falar é que para a gente falar mais sobre felicidade e chegar nesse ponto da felicidade, a gente precisa ter uma base garantida, né? Então, muitas vezes, se eu não tenho onde morar, não tenho o que comer, então, né, em situação de insegurança alimentar, isso é muito difícil falar de felicidade com uma pessoa assim, Sim. né? Então, assim, vamos tentar garantir o básico. Tanto que, quando a gente olha a parte financeira, é um ponto bem delicado, né? E que pode trazer um adoecimento, inclusive, para as pessoas. Quando a gente olha adoecimento, afastamentos por adoecimento no INSS, né, na própria Previdência Social, grande parte está associada a problemas financeiros, tá? Em afastamento por doença mental, tá? Tem um estudo muito bacana de um professor meu sobre isso. Você fala, realmente, se você tá com o boleto ali para pagar e você não sabe para onde ir, é muito difícil você equilibrar a sua parte emocional. É uma emoção negativa que você tem ali que você não consegue mudar. Então, acho que a gente vem por isso que a gente fala de jornada da felicidade. Não adianta só falar de ciência, de felicidade e tal. Precisa entender qual é a necessidade do indivíduo. E a gente tem, por exemplo, um orientador financeiro hoje dentro da Heineken, sem custo nenhum, para o colaborador, para os dependentes. Então, que eles podem. E aquilo pode mudar muitas vezes a jornada da pessoa. Para ele começar ali, a gente pode dar um next step ali para começar realmente a falar de felicidade, né? Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado. E aí ele diz para as pessoas que dinheiro traz felicidade? Com certeza. Dinheiro traz felicidade, mas não existe um limite, na verdade, né? Então, dinheiro sim, porque você precisa garantir o seu básico. Sem o seu básico,
né? E tá muito ligado também com o que é a sua felicidade. Pra mim, eu adoro viajar, por exemplo, né? Então, se não tiver dinheiro, por exemplo, putz, pra mim é difícil, porque eu não vou poder viajar, que é uma coisa que eu gosto, Sim. né? Mas, ou você vai fazer uma viagem menor e vai se entender, né? E existem muitos chavões por aí que eu adoro ver as pessoas repetindo e tal, que eu acho que esse é um deles, né? Dinheiro traz felicidade. Talvez a pessoa que quis mostrar para alguém que era muito ganancioso, muito mesquinho, que dava para ser feliz sem se preocupar com dinheiro, acabou usando essas palavras e desde então todo mundo repetiu. E eu tive uma vez que eu tava com um pezinho ali na depressão, eu acabei não entrando, mas eu olhei e falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa que eu goste muito. E eu sempre gostei muito de cantar. Então eu olhei e falei, eu nunca tive técnica para isso, eu vou procurar um curso de canto, e eu quero fazer um curso de canto, fiz durante uns 6 meses, cara, custava dinheiro, o bichinho não era barato, sabe? E aí eu fico pensando, caramba, né, talvez isso esteja meio aliado àquela pergunta que eu tava fazendo, será que é para todo mundo essa oportunidade, né, de olhar e falar assim, beleza, vamos desviar a rota aqui, porque eu vou precisar buscar coisas que me deixem mais feliz, e aí ela esbarra na questão financeira, né, que às vezes não dá a oportunidade para ela realmente fazer um hobby a mais, né, desviar mesmo. Então, eu acho que a gente precisa parar um pouquinho com os chavões, né? Eu brinco, tem um monte, tem as pessoas que falam que quer ser feliz ou ter razão. Desculpa, mas às vezes eu acho que também vai ser feliz se você conseguir provar que você tem razão. Porque às vezes você tá muito certo que aquilo ali é o que é para ser, né? E aí você abre mão da tua responsabilidade de mostrar que a coisa tem que ser daquela forma. E aí eu fico me perguntando, será que a pessoa realmente ficou feliz com isso? Será que os outros ficaram felizes porque agora estão com uma ideia completamente errada na cabeça delas, né? Cliente tem sempre razão. Gente, calma. Às vezes não. E é seu papel como contratado, fornecedor, empresa e tudo mais, às vezes estão te pagando para que você mostre exatamente como que a coisa precisa ser feita, né? Tem uns chavões que são... e que são culturais e é difícil da gente quebrar, né? Mas sim. Acho que por isso que eu falei educação, né? Educação e falar e expor cada vez mais a pessoa com que de fato é ciência, né? Enfim, não é achismo, para que a gente consiga chegar em um ambiente mais agradável. Acho que é isso. Muito bom. A gente está se encaminhando para o finalzinho do nosso episódio. Aqui no final a gente faz uma dinâmica de grupo, com algumas perguntas que são normalmente perguntas bastante clichês no mundo do recrutamento, mas que traz aí um ar bem legal pro final da nossa entrevista. E para todo mundo com quem eu tive a oportunidade de conversar, eu fiz a primeira pergunta sempre igual, que é, onde você se vê daqui a 5 anos? Excelente pergunta, Felipe. Eu falo, sempre que a gente olha a saúde dentro de uma empresa, é difícil você ver, por exemplo, um médico num cargo de diretoria, falando em cargos, né? E hoje em hierarquia. E eu me vejo eu não vejo tanto em hierarquia, não vejo necessidade de cargo. Eu vejo seguindo o meu propósito. Daqui 5 anos eu quero continuar com um trabalho em que eu possa seguir o meu propósito, que é cuidar de pessoas. Então, se dentro da Heineken, daqui 5 anos eu puder continuar cuidando de pessoas, eu vou estar dentro da Heineken, né? Ou se eu tiver, enfim, que mudar e ir para outro, o que eu quero daqui 5 anos é manter o meu propósito, que é cuidar de pessoas. Muito bom. E aí isso meio que esbarra na pergunta que eu ia te fazer em seguida, que é o que te motiva, né? Quais são de verdade seus pontos fortes? E seria talvez um pouco a ver com o seu propósito? Com certeza. Acho que ver um resultado positivo, ver uma mudança, ter um agradecimento de uma pessoa enfim, que faz o atendimento. Ainda faço alguns atendimentos, né? Mas muito mais de forma macro, trabalho muito mais de forma estratégica do que no individual. Mas nunca deixo de fazer meus atendimentos, porque o pessoal ali para mim é muito importante, né? Então acho que ver bons resultados, ver que a cultura, e falando de felicidade aqui, ver que a cultura da Heineken não vou dizer que tá mudando, mas que tá se solidificando com o que a gente tá falando de cuidado e respeito, né? Então tá trazendo essa questão mais humana, de pertencimento, enfim, para a companhia. Então ver esses resultados para mim é o que me satisfaz, né? É o que me satisfaz dentro da companhia. Todo mundo fala assim, nossa, mas é uma médica, trabalha em empresa. Putz, trabalho e gosto muito de trabalhar com essa parte.
E eu falo cada vez mais, eu quero falar mais de saúde e menos de doença. Quando a gente fala de saúde mental, a gente pensa em doença mental. Quero falar de saúde mental. Como as pessoas podem cuidar, como a gente faz? A gente escova o dente para evitar que a gente tenha cárie, né? Por que a gente não faz uma higiene mental para a gente evitar que a gente tenha uma doença mental? Né? Então, acho que esse é meu sonho para daqui 5, 10, enfim, acho que de longo prazo, poder cuidar de pessoas. Muito bom. E se eu tiver que perguntar para o CEO da empresa ou as pessoas que trabalham junto com você, o que vocês acham da Aline? O que ela acrescenta aqui na empresa? O que você acha que eles responderiam? Boa pergunta. Acho que nós fizemos recentemente um exercício com os meus pares, dentro da VP de RH, de People lá na Heineken. Como eles me enxergam, né? Acho que a gente fez com cada um então e você tal, já tem essa assim. resposta. E assim, foi muito interessante, assim, né? Foi muito interessante e para mim foi muito gratificante também, né? Acho que eu me dedico muito ao meu trabalho, sempre tentando manter o equilíbrio, né? Agora com um bebezinho de 1 ano. E acho que é isso, assim, o que veio deles foi a visão de cuidado, né? Como eu tenho cuidado, como eu tô próxima, acho que uma das palavras que ficou aqui pra mim foi, tipo, pau pra toda a obra, né? Sim. De estar disponível, de ter uma visão de cuidado e acho que trabalhar com paixão também. Acho que esse foi um dos pontos bem importantes que ficaram marcados aqui pra mim. Muito bom. Antes da formação do CHO, você provavelmente já tinha na sua cabeça o que talvez levasse você para o caminho da felicidade, etc. Depois que e isso já nem está na nossa dinâmica de grupo, mas eu fiquei curioso. O que mudou, o que abriu os seus olhos depois que você fez a formação? Como que você enxerga hoje a felicidade em relação à sua pessoa? Em relação o que foi que você olhou e falou, olha, opa, peraí, o que foi que mudou? Acho que de grande parte, acho que sair do automático. Como a gente faz muitas coisas no automático, de estar na nossa rotina, de ser multitarefa, né? Então, assim, eu tô ouvindo podcast, respondendo e-mail e pensando já no que eu vou ter que fazer na apresentação. Isso não deve ser tão saudável. Não é saudável, nós não somos pessoas multitarefa. Então, algumas coisas de estar presente. Então, onde eu preciso focar, né? Mesmo quando eu tô brincando com meu filho, ouvindo uma coisa. Então, acho que como eu saio do automático, eu consigo perceber muito mais as coisas. E acho que eu tenho uma visão mais positiva também, né? Eu tenho uma questão, eu acho que de ser muito crítica, né? Enfim, com relação ao trabalho, enfim, com relação à entrega e tudo. Acho que uma questão de reconhecer pequenas vitórias, acho que durante a trajetória. Acho que isso para mim tem mudado muito. Estava conversando com a Lívia recente, acho que na semana passada, a nossa diretora de felicidade. Sim. E a gente falando, ela falou assim, Aline, você percebeu que assim, em janeiro a gente tinha tão pouca coisa, olha tudo que a gente já construiu até agora. Legal. E a gente não parou para falar olha tudo que a gente já construiu, assim, como felicidade está na boca de todos da Heineken, né? Todo colaborador, acho que separar um colaborador que se for no mercado e ver um promotor nosso lá com a nossa roupinha, provavelmente ele vai saber de falar que a Heineken está falando de felicidade, que ele responde uma pesquisa, quais são as perguntas da pesquisa. Então, acho que trazer um pouco mais essa visão presente e reconhecer o que a gente tem feito. Acho que esse é um ponto que o CHO me trouxe do lado pessoal mesmo, né? E acho que reforçou a questão de que propósito é importante, né? Acho que é isso. Bom, essa aqui é a sua câmera. Se você quiser dar algum recado final, fala das suas redes sociais, como que você pode ser encontrada, você fica à vontade. Bom, não sou muito das redes sociais, mas estou no LinkedIn, enfim, Aline Mello no LinkedIn. Um recado final, acho que eu queria primeiro agradecer, tá, Felipe, o convite, muito gostoso esse bate-papo, fiquei muito confortável aqui, me senti pertencendo, gostei do cafezinho, maravilhoso, muito obrigada, acho que esse papo iria mais longe ainda.
E acho que cada vez, eu gosto muito de trazer isso, porque eu falo, como a gente fala cada vez mais desse tema, mais pessoas podem ficar impactadas, interessadas e colocar felicidade na agenda. Lembrar, a felicidade é uma ciência e é possível se trabalhar. A gente precisa cuidar da nossa felicidade do mesmo jeito que a gente cuida da nossa saúde, do nosso bem-estar. Então, acho que o recado é para isso. Acho que estudem, né? Vão buscar um pouco mais sobre a ciência da felicidade, que com certeza vai trazer muitos benefícios, tanto pessoais quanto dentro do trabalho. Eu que agradeço a sua participação. Ela é muito especial e muito chave, um ponto muito chave para a virada da segunda temporada para uma terceira. Sim, nós vamos ter uma terceira temporada. E eu acho que o que eu posso dizer é: nós tivemos uma temporada recheada de assuntos que norteiam a percepção tanto da empresa quanto do colaborador para esse caminho de ser ainda um pouco mais feliz. Nós começamos com a Mariana falando sobre positividade, como usar o bom humor para ser mais feliz no dia a dia. Nós tivemos depois uma conversa com a Larissa e a Angélica, que puderam mostrar como é que engajamento é importante, como é que se diagnostica que as pessoas estão realmente engajadas para aquela empresa ou mesmo para a imagem dela do lado de fora. Trouxemos a Luke e a Niodara, que puderam mostrar como o senso de pertencimento, como a própria Aline falou aqui agora, e a representatividade, a forma delas serem reconhecidas como parte especial e integrante do time, pode trazer um pouco mais de felicidade, satisfação por estar naquele lugar. E aí a gente trouxe o Marcelo e o Carlos, que mostraram que o endomarketing, um trabalho de endomarketing muito bem feito, o networking, um trabalho de endomarketing muito bem feito, podem fazer com que a empresa consiga olhar ainda mais para a carreira, para o desenvolvimento de carreira dos seus colaboradores, o que vai gerar, sim, uma satisfação. E aí a gente fecha falando de novo da felicidade. E como ela pode ser metrificada, como ela pode ser analisada, como ela pode ser pesquisada dentro de uma empresa para ficar na boca do povo, do cara que está lá na linha da base da empresa, até o cara que está lá em cima, olhando para todo mundo de cima para baixo. Todo mundo pode ser feliz no trabalho. E quando eu disse que a palavra-chave dessa temporada seria felicidade, é disso mesmo que eu me refiro. É como é que a gente pega essas pessoas que fazem a roda girar e deixem elas ainda mais orgulhosas de fazerem a roda girar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa segunda temporada, não percam a próxima temporada, e eu aproveito para agradecer todo mundo que ajudou a fazer a coisa acontecer. Como eu sempre falo, o meu time, com a Cris, a minha esposa, a Jéssica das redes sociais, o Felipe Seri da edição, a Instore, que entrou aqui como patrocinadora, como parceira nossa, e o Vitor, que é meu produtor, que bate agenda com todo mundo que participa daqui. Cara, todas essas pessoas ajudaram a dar a cara dessa segunda temporada e eu sozinho não teria feito isso. Então, eu sou mais feliz justamente porque eu tenho essas pessoas ao meu lado. Obrigado por estarem até aqui e até a próxima temporada.